uma dinâmica de, nesse caso, de hemisfério, porque o centro do sistema capitalista, ele busca manter uma dinâmica de dominação imperial. E essa dinâmica imperialista é muito do que chancela hoje o que o sionismo faz. E aí eu queria voltar nessa questão, porque Vilela colocou o título dessa nossa atividade, dessa nossa live, como Palestina, Israel e Hamas, acredito, né? Então é importante a gente falar disso. Porque nessa dinâmica de construção ideológica, de desumanizar o outro, sempre vai haver uma desculpa. E aí a desculpa, nesse momento, para o projeto de genocídio e limpeza étnica, para manter um regime de colonização e de apartheid, é o Hamas. Mas o Hamas nasceu em 1987. Então, existia já a ocupação militar desde 1967, 20 anos antes. E o que justificava naquela época? E acontece há 75 anos o genocídio e a limpeza étnica, e o que justificava naquela época? Porque sempre os impérios e as construções ideológicas opressoras que buscam fazer anexação de território, que buscam fazer um processo de dominação, elas encontram a sua construção ideológica para desumanizar o outro, para encontrar a justificativa moral, porque isso é parte da estratégia militar. Parece que a gente está só debatendo ideia, ou então está disputando em rede social. Até conversei com o professor Roque pelos vários desacordos que eu tenho sobre os vídeos que ele tem feito, até sobre a participação dele aqui. E às vezes eu falei, olha, não é pessoal, desculpa, mas a gente está falando de uma dinâmica... Aqui também não é pessoal. Exatamente. A gente está falando de uma dinâmica de que existe um povo que tem 2 milhões de pessoas agora que já estão há 5 dias sem acesso à água, sem acesso a alimentos, sem acesso a combustível, que 1.100.000 pessoas foram obrigadas a se deslocar forçadamente, que estão sendo bombardeadas em hospitais, em escolas da ONU, e que estão sofrendo as maiores violações que a gente consegue imaginar. E existe, de um outro lado, uma construção ideológica consciente de propaganda de guerra. Eu fiz um vídeo com esse nome, propaganda de guerra, porque as pessoas às vezes pensam que falar das armas de destruição em massa no Iraque era só você ser sensível ao futuro da humanidade. Pô, eu tenho consciência, eu não quero proliferação de armas atômicas, eu não quero que um Estado opressor tenha acesso a algo que pode destruir a humanidade, mas na verdade o que ela estava fazendo era chancelando uma invasão imperialista. E isso é importante a gente dizer, porque se o Hamas existe desde 1987, antes o que era demonizado ideologicamente era a Organização pela Libertação da Palestina. Inclusive, para o Estado de Israel é extremamente funcional existir o Hamas. É muito mais fácil criticar o Hamas do que criticar a Organização pela Libertação da Palestina, que é uma frente ampla, com organizações de centro-direita, até de direita, e organizações de esquerda mesmo, organizações marxistas, como eu falei, laicas, que defendem o Estado laico. Sim. Exatamente. Agora, apesar dos diferentes programas políticos, existe uma coesão entre todas essas organizações, a necessidade da libertação do povo palestino, com táticas e estratégias diferentes. É muito diferente a estratégia do Fatah, por exemplo, com a estratégia da Frente Popular de Libertação da Palestina, mais diferente ainda com a estratégia do Hamas. E vão ter opiniões sobre qual que é a mais adequada, né? O povo palestino escolheu em 2006 uma tentativa desesperada de ter tentado todos os acordos e não ter conseguido nada. Então, a escolha do Hamas foi uma escolha de nível de estrangulamento e de desespero de um povo ali que já estava 2007, gente. Então a gente já está falando de 62 anos. 2007, 16 anos. 62, desde a Nakba. Você está falando de 48? Pensei que você falou 2007. Sim. Então, em 2007 estava fazendo 62 anos desde a Nakba. Então, 62 anos com seu direito à autodeterminação, com o seu direito à soberania territorial negado. E aí, essa questão da desumanização, ela aconteceu não é só hoje, não é só aqui. Se hoje é o Hamas, antes não era o Hamas. Antes era a Organização pela Libertação da Palestina, que era tratada como terrorista. Mahmoud Abbas, tratado como Yasser Arafat, tratado como terrorista. Assim como no apartheid da África do Sul, Nelson Mandela era tratado como terrorista, Vilela. Antes da imprensa ocidental aceitar o Mandela como aquela figura heróica que de fato ficou 27 anos preso. Antes deles aceitarem, Mandela e o Congresso Nacional Africano eram tratados como terroristas. Assim como o Império Britânico tratava Gandhi como terrorista, como um Fakir Nu, como uma pessoa que merecia desprezo, sendo que era uma pessoa que apontava das práticas mais bonitas na história da humanidade, que tem divergências sobre vários processos, de qual é o caminho para a libertação, né? Algumas pessoas vão acreditar que vai ser uma estratégia não violenta, outras pessoas vão se amparar no direito internacional e saber que é permitido e que o povo tem direito de se defender e resistir a uma ocupação militar. Agora,
mesmo quem tem essa opinião, e a história das revoluções aponta que essa opinião é o único caminho possível, porque até hoje não conseguiu avançar num processo de transformação total de uma sociedade a partir de uma estratégia meramente de resistência não violenta. Isso é uma pena. Tamanho é o nível de opressão que a gente vive. Embora a estratégia da revolução aponte assim, que o povo precisa se levantar para a história acontecer, para se libertar. Isso é uma coisa tão instintiva, inclusive, porque quando as pessoas assistem Avatar, elas torcem para os indígenas, para o povo Na'vi lá. Quando as pessoas assistem Coração Valente, torcem para os escoceses, que estão sendo invadidos e colonizados pelo Império Britânico e dominados. Quando elas assistem O Príncipe do Egito, elas torcem pelo povo hebreu, para escapar daquela opressão. Agora, quando é no cotidiano, um povo que tenta se libertar é extremamente estigmatizado. É só a gente ver o movimento agrário de maior tamanho e de maior legitimidade na América Latina inteira, que é o MST, por exemplo, que planta alimentos sem veneno, que está regenerando territórios a partir de sistemas agroflorestais e é tratado pela imprensa como ele é tratado, como se fossem terroristas, como se fossem baderneiros, justamente por uma construção ideológica de dominação. Então, é importante a gente colocar isso. Eu discordo do Hamas, não tem problema nenhum em dizer que eu acredito que existiam opções muito melhores para o povo palestino. Agora, é muito importante que a gente diga que o Hamas é utilizado pelo Estado sionista de Israel, pela colonização e o apartheid que é colocado enquanto regime e pelo processo histórico de genocídio e limpeza étnica como uma desculpa. Que se o Hamas não existisse, seriam outras organizações que seriam colocadas exatamente no mesmo nível de construção, como terroristas, como é tratado o movimento agrário tão legítimo, ou como são tratados povos indígenas originários dessa terra, dos 305 povos indígenas. Então, quando eu vejo os mapas, e não pessoalizando no André, eu trato isso muito mais, porque essas coisas são subsidiadas, né? Existe a propaganda de guerra, ela foi criada também, Vilela e André, ela tem esse nome depois da Segunda Guerra Mundial, mas na verdade, desde sempre, comandantes militares viram que você ter a moral elevada da sua tropa aumentava sua chance de vitória militar. Então, você destruir o seu inimigo moralmente, você levar o valor da sua tropa para ela, você desumanizar seu inimigo para que a sua tropa tope fazer as maiores atrocidades, você desumanizar seu inimigo para que ele não encontre apoio na sua própria comunidade, gerar dissidências internas e inibir o apoio internacional, isso é tática militar. É tão tática militar quanto o tipo de arma que você vai usar. Você vai usar fósforo branco, como Israel está usando agora nesse momento na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Ou você vai estrangular uma comunidade e deixar 5 dias sem água e sem comida. São táticas militares. A propaganda de guerra psicológica, são táticas militares. E isso penaliza a população civil, majoritariamente. Então, quando a gente fala da propaganda de guerra, Israel é o país na história moderna da humanidade, o país que mais se especializou nisso, porque existe um instrumento que a gente chama do lobby sionista. O lobby sionista, ele tem uma capacidade de penetração dentro da sociedade que é imensa. E, felizmente, eu me amparo aqui em várias organizações, como o Independent Jewish Voices, ou o Jewish Voices for Peace, e várias outras organizações, porque o povo judeu, felizmente, é muito melhor do que o sionismo. O povo judeu quer viver em paz, e merece viver em paz, e merece ter dignidade. E o povo judeu, eu acredito que em sua maioria, principalmente os que estão na diáspora, não concordam com o processo de colonização e apartheid, não concordam com o genocídio, não concordam com a limpeza étnica, porque é um povo que sabe muito bem os males que isso causa para si, para quem vem depois, e sabe os horrores que sofreu no Holocausto por ideologias racistas, supremacistas parecidas. Então, é importante a gente dizer isso, assim, as organizações do povo judeu, que são anti-sionistas, assim como é anti-sionista uma das pessoas mais brilhantes vivas no mundo hoje, que é Noam Chomsky, assim como outras pessoas como Judith Butler e várias outras pessoas, são anti-sionistas por uma questão de princípios, porque não querem compactuar com uma ideologia racista. E aí, felizmente, eu não estou citando a mim, porque o Thiago, sinceramente, não importa. Assim. Eu sou só uma pessoa que estou falando aqui, mas eu preferia que estivesse falando aqui a FEPAL, preferia que estivesse falando aqui a Juventude de Sanaúde, preferia que estivesse falando aqui a Hayat Omar, que é uma referência da luta palestina e inspira tanta gente. Eu estou aqui falando por uma coincidência histórica desse momento, e eu tenho certeza que cada vez mais as pessoas vão entendendo o valor que o próprio povo originário tem de falar suas vozes, de ouvir as suas histórias. Então, nesse sentido, é importante a gente separar. E aí, a desculpa perfeita que Israel encontrou no Hamas, de falar que está lutando contra o terrorismo, que é uma desculpa muito semelhante à que os Estados Unidos utiliza desde 2001, sem parar, e por isso promoveu uma série de invasões, é uma construção ideológica. E essa construção ideológica é característica de impérios.
A gente está falando de Estados Unidos, ele está completando 200 anos da doutrina Monroe. 200 anos em que esse país, na ideologia dominante, nunca atacou ninguém, nunca fez mal a ninguém, nunca invadiu outros territórios, nunca bombardeou outros territórios. Todas as ações que os Estados Unidos fizeram, segundo a narrativa deles, a construção ideológica deles, foram em autodefesa. E assim como todos os impérios da sua época, porque quando eles têm o domínio dos instrumentos ideológicos dos estados nacionais, principalmente, eles constroem essa narrativa. Israel conseguiu, e eu falo que o lobby israelense é muito eficaz, porque ele conseguiu construir para o mundo ocidental a narrativa de que é um estado indefeso. E quando a gente olha os mapas e fala, poxa, mas então o povo palestino não aceitou essas propostas, mas poxa, as pessoas estão falando, por exemplo, da situação migratória, né? O povo palestino, nossa, como é que o povo palestino se incomodou com pessoas sendo subsidiadas pela alta burguesia europeia, pela pessoa mais rica no mundo naquela época, que era o Barão de Rothschild, para comprar terra de famílias relativamente pobres naquela região. Como é que eles não aceitaram aquela migração tranquila? E as pessoas estão falando isso dos Estados Unidos, que é um país que hoje prende crianças em jaulas. Aí sim, a história real de prender crianças em jaulas é a imigração dos Estados Unidos contra migrantes de países que inclusive têm concordância ideológica, capitalistas, que foram colonizados e que foram invadidos e que sofreram golpes militares e todos os processos mais terríveis que o pior, o mais perigoso, mais destrutivo império que a humanidade já inventou, que é o imperialismo estadunidense, promoveu contra eles. Então, se os Estados Unidos reagem assim com a migração, se a União Europeia deixa migrantes morrerem no mar Mediterrâneo, tem caso de afundar barcos de imigrantes, tem caso de fazer todo tipo de sabotagem e manter essas pessoas confinadas em locais de profunda violação em zonas fronteiriças, quem são esses países para falar de um povo originário que não estava recebendo bem uma imigração que não era uma imigração de gente, estou chegando aqui, como já tinham 3% de judeus aqui nessa terra, então eu quero emigrar, eu quero viver em paz, quero viver feliz. Não. O Congresso Sionista de 1897, que não é onde surgiu o sionismo eu considero que surgiu um lar para um povo judeu, uma terra sem povo para o povo sem terra, isso tudo me parece muito legítimo e até bonito. Só que a partir de 1897 ele adquire um caráter colonial. E a partir do momento que ele começa a se estabelecer naquela região, ele se ancora no racismo, na xenofobia e na islamofobia. E isso vai tornando a vida insustentável naquele país. Então, nenhum país do mundo aceitaria aquele tipo de migração forçada a partir de uma conquista econômica, de uma tomada econômica de países que acumularam aquela riqueza, e um barão de Rothschild que acumulou aquela riqueza, mantendo o mundo, o sul global, como um todo colonizado. Porque o Império Britânico enriqueceu às custas das suas colônias. Então é importante a gente dizer isso. Eles estavam usando a riqueza deles, obtida a partir da exploração de todo o sul global, para comprar mais terras e dominar economicamente um país que era soberano, e que tinha sua moeda, e que tinha o seu hino, e que tinha sua bandeira, que era o povo palestino. Então, nenhum país aceitaria isso tranquilamente. Agora, sobre a questão do Hamas. Tem 11 dias e que as minhas redes... O vídeo lá que tem 3,5 milhões de visualizações, que está falando coisas que, de novo, não é o Thiago, eu posso ter falado aquilo, saído da minha boca. Mas as coisas que estão lá são dados verificáveis de organizações de direitos humanos, vem da ONU, vem da Human Rights Watch, vem da Anistia Internacional. E é muito estranho, inclusive, as redes bloquearem meus vídeos, banirem meu TikTok, baseado em dados de organizações internacionais. Eu nem sabia que isso tinha sido bloqueado. É um absurdo o que está acontecendo. E que mostra como é a democracia ocidental, né? Quando a gente não está falando o que interessa a eles. Inclusive eu tive posts derrubados também. Sabe? Exatamente. Então a gente está falando de grandes corporações que estão a serviço da hegemonia vigente, né? E isso deve levar a gente a considerar a democratização dos meios de comunicação como uma bandeira necessária se a gente quer ter a verdade prevalecendo na sociedade, né? E aí, eu queria chegar nessa parte do terrorismo, porque eu acredito que as pessoas estão bem conscientes, bem mais do que eu imaginava, porque o domínio ideológico é tão grande sobre a situação que as pessoas por muito tempo acreditaram, como acreditaram nas armas de destruição em massa do Iraque, acreditaram que Israel estava fazendo tudo o que fez depois do 7 de outubro, depois da perda inaceitável de civis israelenses, tudo que Israel faria depois era em autodefesa. Está evidente que não. Está evidente que não é guerra, muito menos uma guerra contra o Hamas. Seria uma guerra contra o povo palestino, mas não é por conta da disparidade de forças, porque de fato é um massacre. A gente está falando de... Olha o quanto estacionou, inclusive, a perda de vidas. É muito ruim tratar como um número, porque a gente está falando de famílias. Óbvio. Né? Mas a perda de vidas de um lado estacionou no dia 7. Subiu 100 pessoas desde o dia 7 até hoje.
E do lado do povo palestino, as vidas não param a perda de vidas não para de disparar. A gente está falando, ontem eram 724 crianças assassinadas pelos bombardeios israelenses. Hoje, entre essas 500 pessoas bombardeadas no hospital, sem dúvida tem mais. Mas para além das 724 crianças mortas, a gente está falando de 1 milhão de crianças passando fome, passando sede, sem eletricidade, sem combustível há 5 dias. E que a Organização Mundial da Saúde e a Unicef falaram que podem morrer por desidratação ou podem morrer por doenças infectocontagiosas graves por conta da água contaminada que as pessoas estão recebendo, por conta de um bloqueio que nesse momento Israel faz, porque existem comboios de ajuda humanitária prontos na fronteira do Egito para cruzar. Só que não só a fronteira do Egito com Gaza, Israel bombardeou 4 vezes já a fronteira de Rafah, o posto fronteiriço de Rafah, e causou muitos danos lá, como ele não autoriza nenhum comboio de ajuda humanitária a passar. Num exemplo evidente de punição coletiva de um povo. Então, a gente está falando de um processo muito difícil. E aí, só que, por mais que esteja evidente hoje ninguém que está assistindo, por exemplo, o Motaz Aizaza, que é um jornalista heróico do povo palestino, que está em Gaza, que tem 3,5 milhões de seguidores e várias vezes tem a página dele boicotada, tanto quanto a minha, e às vezes derrubada, tanto quanto a minha, e posts apagados, tanto quanto os meus. A cobertura dele é tão importante, humanizada, que as pessoas não conseguem ignorar isso. E foi assim também na Guerra do Vietnã.